Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui no meu canal, na minha página. Eu quero conversar hoje no Visão Celular sobre 10 mitos e verdades sobre a visão de igreja em células, de pequenos grupos. Então, não sai daí, espera a vinheta, que eu já vou conversar com você e com toda certeza vamos partilhar de coisas maravilhosas que podem mudar a sua maneira de enxergar igreja, espiritualidade e vida cristã. Fica aí, espera a vinheta e eu já estou de volta com você hoje aqui no Visão Celular. Gente, estamos de volta, Visão Celular, esse projeto eu iniciei o ano passado, eu dei uma parada aí por alguns meses, mas eu estou voltando com força total, porque eu acredito muito nessa proposta, nessa visão, e me sinto na responsabilidade de compartilhar nas redes sociais a visão de pequenos grupos, a visão de células, a visão celular, que é o nome deste projeto que eu tenho trabalhado com os meus irmãos, amigos e amigas, podendo difundir aquilo que se refere ao que o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja no primeiro século e que muitas igrejas estão fora, está na hora de voltar. Eu me chamo Julian Ferraz, eu sou o pastor presbiteriano independente, eu estou aqui me colocando à sua disposição para compartilhar com você e com o seu ministério essa visão tão maravilhosa. Eu quero compartilhar hoje, como eu disse na abertura, 10 mitos e verdades sobre células, sobre a visão de pequenos grupos. Eu estava em um culto de aniversário da IPI do Brasil, a nossa denominação, tendo o privilégio e a honra de ouvir o Dr. Joel Comisken, e ele falou algumas coisas que inspiraram o meu coração, eu acrescentei outras e quero compartilhar com você nesses próximos minutos. Na verdade, eu só tenho que lembrar a você que me assiste que células é algo bíblico. Então, Atos capítulo 5, versículo 42, há uma expressão muito forte: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar Jesus o Cristo, de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Então, células é algo bíblico, por isso nós podemos tratar disso e desenvolver isso na nossa vida, na nossa jornada, por se tratar de algo que está na palavra de Deus e que tem a ver com você e tem a ver com a minha vida. Então eu quero falar sobre mitos e verdades. Primeiro mito que eu quero, ou verdade que eu quero partilhar com você, é o seguinte: células é uma heresia inventada nos dias modernos e deve ser evitado e combatido. Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Isso é mito, porque célula nasce em um contexto bíblico do Novo Testamento. Então, toda vez que você achar um vídeo no Google, toda vez que você ver no YouTube, toda vez que alguém te falar, olha, células é uma coisa, sei lá, hein, pula fora disso. Está totalmente equivocado, é um mito esse tipo de pensamento, porque células é algo maravilhoso. Células está na palavra de Deus, foi vivenciado pelo colégio apostólico, pelos primeiros cristãos. As primeiras igrejas foram plantadas através de cultos nas casas, pequenos grupos de células. Então, é um mito que célula é uma heresia inventada nos dias modernos. Segundo, célula tem como único objetivo crescer a igreja. Será que isso é verdade ou será que isso é um mito? Isso também é um mito, porque células não têm essa finalidade apenas. É claro que uma igreja em células cresce, e cresce muito, pessoal. Cresce demais, é uma coisa impressionante. Começa com uma célula, daqui a pouco é 2, 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai. Mas o objetivo da célula não é apenas crescer, é gerar comunhão, relacionamento, gerar saúde espiritual. É uma coisa impressionante. As células, ela tem a finalidade de gerar na vida da igreja saúde espiritual, emocional e com toda certeza crescimento. Terceiro, célula dá muito trabalho para ser implementada em uma igreja. Será que isso é verdade ou isso é um mito? Isso é uma verdade. Com toda certeza, se você é pastor, você é pastora, você é líder da sua igreja, você é presbítero de um conselho, se vocês quiserem células na sua igreja, dá muito trabalho, sim senhor. Quem é da liderança, quem é da membresia, tem que trabalhar bastante. E, na verdade, a questão é, o que não dá trabalho nessa vida? Para você galgar sua carreira, para você construir uma casa? Então, células dá muito trabalho, mas vale a pena todo o esforço. Vale a pena todas as horas gastas
com treinamento, com congressos, com reuniões, com discipulado, você colhe o fruto depois da caminhada da igreja. Vamos lá. Próxima questão, se é mito ou verdade. Célula acabará com as demais atividades da igreja. Será que isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é um mito. Células não acabam com nada. Primeiro tem que pontuar para você. Existe células, igrejas em células, igrejas com células. Quando células é a espinha dorsal de uma igreja, é uma igreja em células. Quando células é apenas uma mão de uma igreja, é uma igreja com células. Tanto na igreja com células quanto na igreja em células, os ministérios não acabam, porque na igreja em células, todo o ministério está a serviço da celebração dominical da asa corporativa. Então, não deixa de existir ministério numa igreja em células. Pelo contrário, é melhor aproveitado, é melhor dinamizado dentro de uma visão de cuidado mútuo nesse sentido. Vamos lá, próxima questão que eu quero compartilhar com você. Célula em uma igreja precisa ser conduzida pelo pastor titular da igreja, o pastor principal. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é uma verdade. Com todo respeito nas igrejas em que tem um irmãozinho ali querido, um obreiro, um pastor auxiliar coordenando, é importantíssimo que o pastor titular seja quem lidere o processo em uma igreja. Porque, na verdade, o pastor titular que tem o cajado, ele é o Moisés daquela comunidade. E quando você vê a história do povo de Israel, Moisés estava à frente, Moisés estava liderando. Mesmo com o conselho de Jetro, ele era o líder geral de todo o procedimento, todo o processo. A visão tem que estar com o pastor da igreja, ele tem que ser o guardião da visão, o defensor da visão. Ele tem que entender a visão, tem que ter prática na visão para que isso possa dar certo em uma igreja. Então, é verdade. Para uma igreja ser em células, o pastor titular tem que encabeçar o processo junto com a sua liderança. Próxima questão aqui no Visão Celular de hoje. Célula pode ser liderada apenas por homens. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, eu creio que Deus usa homens e mulheres para o louvor da sua glória. Eu creio que o Espírito Santo ele foi derramado sobre homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e novos, sobre todo o povo de Deus. E as mulheres fazem parte do povo de Deus. Então, células pode ser sim liderado por uma mulher. E Deus pode usá-la tremendamente para que a célula cresça, multiplique e ganhe muitas pessoas para o louvor da glória de Deus. Sétima questão. Célula requer da igreja alguma filiação em uma rede de igrejas em células ou igrejas apostólicas. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Não é necessário, não há uma obrigação. Ninguém detém essa marca no Brasil. Vai trabalhar com células, tem que fazer parte da rede do apóstolo tal, da rede do pastor tal, da visão do G12, do G5, do G9, do X4, não sei qual tipo de nomenclatura, DNA que possa existir no Brasil hoje sobre células. Se você quiser trabalhar com células, você não precisa se filiar a nenhum tipo de movimento. É claro que tem movimentos muito sérios no Brasil que vai ajudar a tua igreja a fluir, a prosperar, a entender a visão, a trocar experiências, a crescer nessa proposta. Mas não existe uma obrigação de você se filiar com a sua igreja a qualquer tipo de rede ou de instituição. Vamos prosseguir aqui nessa reflexão de hoje, nessa conversa que eu estou tendo sobre a visão celular. Vamos lá. Células leva a igreja a viver em maturidade. Isso é mito ou verdade? Com toda certeza é verdade, porque em células a igreja estuda a Bíblia demais, é impressionante. As pessoas são incentivadas a lerem a Bíblia todo dia, a fazerem treinamentos, a irem em congressos, a participar de encontro com Deus. É uma coisa tremenda. Quando tem células numa igreja, existe maturidade na liderança e na membresia, diferentemente das outras realidades, que tem lá 10, 20% de pessoas maduras, mas com células é uma coisa exponencial. Nona questão. Células é a melhor maneira de pastorear uma igreja. Isso é mito ou isso é verdade? Eu afirmo a você que isso é verdade. Numa igreja em células, você tem uma rede de pastores, ordenados e não ordenados, em tempo integral e tempo parcial, remunerados e não remunerados, a começar do líder da célula, que cuida de 10 a 15 pessoas. Depois tem o supervisor, depois tem o pastor de área, depois tem o pastor de distrito, depois tem o pastor geral. Então, quando você não tem células, o pastor pode cuidar no máximo de 120 pessoas. E isso vai custar o casamento dele, a saúde dele, vai custar muita coisa.
Mas quando você tem células, você tem uma rede de pessoas cuidando de pessoas. Mas a 10ª questão, mito ou verdade? Célula incentiva o surgimento de novas igrejas. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Com toda certeza é uma verdade. Porque quando você tem uma visão celular no coração de uma liderança, com uma célula você pode plantar uma nova igreja. Com uma célula você pode ter uma rede de células num bairro que você vai tomar a decisão de organizar uma igreja autônoma sob aquele pastor que multiplicou aquelas células. Então, a probabilidade de surgir novas igrejas com pequenos grupos é muito grande, é muito fácil e é muito barato de você conseguir viabilizar isso, porque você precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e disponíveis com as suas casas para servir ao Senhor. Então eu espero que no Visão Celular de hoje, esses 10 mitos e verdades, 5 mitos e 5 verdades sobre células, possa ter ajudado você a entender um pouco melhor essa visão. A qualquer dia, a qualquer semana, eu volto com mais uma mensagem para compartilhar com você. Se você puder, no YouTube, se inscrever no meu canal, se você puder curtir esse vídeo, compartilhar no seu Facebook, pelo WhatsApp, no seu YouTube, se você puder marcar aí, se você puder colocar como gostei, com toda certeza você vai estar ajudando esse projeto, ajudando o meu ministério a levar a mensagem de Deus e essa visão maravilhosa de pequenos grupos, tá bom? Que Jesus te abençoe, um grande abraço do pastor Juliano Ferraz e até a próxima no Visão Celular. Tchau, tchau!